Amém. Boa noite, gente. A graça e paz. Amém. Hoje vamos dar início aqui à nossa quarta e última aula sobre doutrinas bíblicas, né? Sobre as principais doutrinas bíblicas. E, claro que não deu para a gente contemplar todo o conteúdo, né? Muito conteúdo, então a gente deu uma síntese sobre as principais doutrinas bíblicas. Algumas são bem difíceis de poder estar contemplando, às vezes precisa um pouco mais de trabalho, um pouco mais de pesquisa, e quem sabe futuramente tem assim um tempo maior, né, para a gente poder estar se aprofundando nessa disciplina, que é muito legal, muito bom, tá? Mas para começar a nossa última aula, a gente vai falar sobre, pode passar, sobre a igreja, a doutrina da igreja, tá bom, gente? A igreja, ela é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Essa definição compreende que a igreja é feita de todos os verdadeiros salvos. Paulo afirma que Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, tá bom? Isso está escrito em Efésios 5:25. Aqui o termo igreja é usado para referir-se a todos aqueles dos quais Cristo morreu para redimir, todos os salvos pela morte de Cristo. Isso, porém, inclui também os verdadeiros cristãos de todos os tempos, tanto daqueles citados no Novo, quanto no Antigo Testamento também, e claro que contempla a gente na nossa atualidade. Ou seja, a salvação de Jesus ela é ampla, né? Ela não foi parcial, ela foi ampla, ela alcançou cristãos, pessoas tementes a Deus de todos os tempos, e fez desse povo salvo a sua comunidade, fez desse povo salvo o seu corpo, né? Então, primeiramente, antes da gente falar sobre uma comunidade, a gente precisa entender quem nos fez comunidade, né? A gente não foi feito comunidade aleatoriamente, baseado nos nossos próprios pensamentos, ou pessoas que, de boa moral, que decidiram se unir ali e fazer um belo de um grupo. Não. Tudo se iniciou, tudo se deu início, tudo foi contemplado e conquistado porque Jesus, ele nos fez comunidade. E uma comunidade baseada no seu sacrifício, que alcançou todas as pessoas tementes a Deus de todos os tempos, tá? O plano de Deus para a igreja é tão grande que ele exaltou Cristo a uma posição suprema de autoridade por amor a essa eclesia, por amor a este corpo, a essa comunidade, né? Em Efésios 1, 22 e 23 diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, aqui Cristo, ele nos deu, né? Ele conquistou por nós por ser o cabeça e nos delegou, né? Por ser seu corpo, princípios, mandamentos, nos delegou também missões, né? Para que a gente possa exercer aqui na Terra o senhorio de Cristo também, tá bom? Pode passar. A história da igreja é extensa e, portanto, foi necessário selecionar alguns marcos dessa história para esse estudo. Ao longo do Antigo Testamento, encontra-se também o amor de Deus e o seu desejo de comunhão com todas as nações. Ele afirmou em Isaías 56, 7, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, Isaías, ele é um profeta pré e pós-exílico, ele é um profeta que ele traz a revelação do coração de Deus que o povo, a comunidade, a eclesia, não era somente para o povo ali de Israel, né? Mas ele traria também povos de todas as nações, para fazer parte desse corpo. Mesmo que seja de variadas nações, Deus chamou também esses povos para fazer parte dessa comunidade, dessa casa, dessa família, né? Para si. Deus o chamou para si. Através de quem? De Jesus, né? Deus enviou Jesus. Ele explicou que sua morte era necessária para a redenção da humanidade após a sua ressurreição. Jesus deixou aos seus seguidores a grande comissão retratada em Mateus 28. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então, nesse texto, a gente percebe que existe não só o id, mas também o fazer discípulo, o batizar e o ensinar. E para tudo isso é necessário que a gente tenha o quê? Uma comunhão. A gente precisa estar aqui, estar junto. A gente precisa estar o quê? Um perto do outro para que isso aconteça, né? Essa comunidade precisa estar junto para poder aprender, ser ensinada, ser discipulada. Então, aqui Jesus deixa essa grande comissão para a gente, entendendo que esse corpo precisa ser o quê? Discipulado. Esse corpo precisa ser o quê? Ensinado. Mas ensinado qualquer coisa? Não. Tudo aquilo que Jesus deixou como ensinamento, desde Gênesis a Apocalipse. Pode passar. O próprio Jesus edifica a igreja, chamando o seu povo a si mesmo. Ele prometeu: edificarei a minha igreja. Lucas é cuidadoso quando nos informa que o crescimento da igreja não se deu apenas pelo esforço humano, mas, como diz Atos 2,47, acrescentava-lhe o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Já no Antigo Testamento, Moisés diz ao seu povo que o Senhor, que o Senhor havia lhe dito: reúne este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer todos os dias, aprendam a temer-me todos os dias que viver na terra. Essa palavra, reunir, né, que está escrita aí em Deuteronômio 4:10, ela está na Septuaginta. Para quem não sabe, a Septuaginta é a versão grega, tá, do Antigo Testamento. Onde existe, lá no hebraico, reunião, na Septuaginta, que está em grego, está escrito eclesia, tá? Que significa assembleia, convocação, grupo, comunidade, chamados para fora, né? E eclesia tem vários também significados. Então, no Antigo Testamento, já dá aquele sentido de que Deus ele havia preparado um povo para que possa... Tá, vou ajustar aqui, tá? Tá melhor? A lâmpada aqui também está meio atrapalhando. Tá bom. Então, o que acontece? Então, no Antigo Testamento, onde existe reunir, no hebraico, no grego está escrito eclesia. Então, já tem um sentido de igreja, de comunidade. E o autor de Hebreus fala de Cristo como quem cantaria louvores a Deus no meio da grande assembleia do povo de Deus. Né? Em Hebreus 12 fala assim: no meio da igreja, da eclesia, cantarei louvores. Isso porque ele está citando o Salmo 22, lá na Septuaginta, onde está escrito também eclesia. Pode passar. Essa ênfase não é surpreendente à luz do fato de que os autores do Novo Testamento veem tanto os cristãos judeus como os gentios unidos agora na igreja. Juntos, eles foram feitos são um novo homem, concidadãos e membros da família de Deus. O uso do termo igreja aparece em toda a Bíblia, quando Deus sempre chama o seu povo para, reunido, adorá-lo, mostram que é correto pensar na igreja como o povo de Deus, de todos os tempos, todos os salvos, do Antigo e do Novo Testamento. Pode passar. A Bíblia nos ensina que a igreja possui o chamado à santidade, ou seja, é junto nessa comunidade que nós nos exortamos a procurar ser santos todos os dias, né? É nessa comunidade, nessa eclesia, nessa igreja, que a gente usa os dons para a mútua edificação, tá? Que a gente expõe a multiforme sabedoria de Deus. A gente, nessa comunidade, a gente sempre deve mostrar que está pronto para dar e receber. Nessa comunidade, nessa eclesia, nesse corpo de Cristo, esse corpo também é chamado para ser a noiva de Cristo, ser a coluna e o baluarte da verdade. Todos os cristãos juntos formam a igreja. Por isso é impossível dissociar o cristão da igreja. O cristianismo não é apenas um conjunto de valores para ser vivido individualmente, mas sim é viver por uma missão, expandir o reino de Deus. Quando a palavra de Deus fala sobre a questão da eclesia, da comunidade, é muito importante a gente sempre também lembrar, que eu não citei aí, João 17, na oração sacerdotal de Jesus. Jesus fala assim, olha, que eles sejam um como eu sou um contigo, ó Pai. Essa situação de comunidade, de unidade, mesmo quando a gente pensa diferente um do outro, porque todo mundo é diferente, na verdade, a gente tem
personalidade diferente, pensa diferente, a palavra de Deus fala que isso é tão sério, que ele usa a referência da unidade que ele tinha e tem com o Pai. Né? Então, essa eclesia, essa comunidade, ela é tão importante que ele usa a referência da sua unidade com o Pai, dizendo, assim como eu sou contigo, ó Pai, que eles sejam um. Ou seja, por mais que a gente seja diferentes, né, em muitos pensamentos, personalidades, né, bagagem histórica, familiar, tudo precisa combinar onde um filho sendo um com o pai, para que a gente possa ser uns com os outros. Amém? Pode passar. Algumas marcas devem acompanhar esse edifício vivo que é a igreja. Por exemplo, o zelo, o fervor, a ajuda mútua, a hospitalidade, sobretudo o amor, que deve ser a marca do discípulo de Cristo. Somos chamados para ser corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12, diz que somos ensinados que Deus nos deu dons diversos para a igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de contribuir para o corpo, ou seja, os diversos dons da igreja é para edificação, serviço e ajuda mútua, tá, gente? A principal missão da igreja é buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, anunciando o evangelho, fazendo discípulos, ensinando a palavra. Essa é a definição de igreja de Cristo, segundo a palavra de Deus. Pode passar. E na Bíblia existem algumas metáforas da igreja, né? A igreja é uma família, a igreja é noiva de Cristo, a igreja é o ramo de uma videira, é uma oliveira, a igreja é uma lavoura, é um edifício. A igreja também faz parte da colheita. A igreja é um novo templo não construído só por pedras, mas sim por um povo cristão formado por pedras que vivem, pedras vivas, edificadas sobre uma pedra angular que é Cristo. Também um novo grupo de sacerdotes, um sacerdócio santo, que pode oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. A Bíblia também nos relata que a igreja ela é chamada também de casa de Deus, o qual casa somos nós, sendo o próprio Jesus Cristo visto como o que estabeleceu essa casa. A igreja também é vista como coluna e baluarte da verdade, o corpo de Cristo. Pode passar. A ampla gama de metáforas usadas para se referir à igreja no Novo Testamento deve lembrar-nos de que não devemos só nos concentrar em apenas uma delas, tá? Existem várias características do corpo, e nenhuma é mais privilegiada do que outra. Todas são muito importantes. E uma observação muito importante que a gente não concorda, né? Há uma divergência entre a teologia católica e a protestante, com a posição católica que fala que a igreja é a encarnação contínua do Filho de Deus na Terra. A igreja, ela não é a encarnação de Cristo, não é o Filho de Deus em carne na Terra. Porque Cristo ressuscitou com o corpo, e com o corpo subiu aos céus. Agora reina com Cristo, encarnado no céu, sendo claramente distinto da igreja aqui na terra. Então, Jesus, nós não somos fisicamente o corpo, ele não é o próprio Cristo na terra. Ele representa, nós somos os embaixadores, representantes. Somos irmãos, né? Somos alvos da graça. Mas nós não somos o próprio Cristo. Nós não salvamos ninguém. Nós não derramamos sangue por ninguém, né? Pode passar. Igrejas verdadeiras e falsas, tá, gente? Não há dúvida de que a Bíblia fala sobre falsas igrejas. Paulo, assim, se refere aos tempos pagãos. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a de demônios. É a demônios que a sacrificam e não a Deus. 1 Coríntios 10, 20. Ele diz aos coríntios que quando eram gentios, se deixavam conduzir-vos aos ídolos imundos. 1 Coríntios 12, 2. Ou seja, existiam templos pagãos que eram certamente falsas igrejas, falsos templos, com falsas assembleias, com falsos ajuntamentos. No tempo do apóstolo Paulo, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, e outros povos também que viviam ao redor de Israel. Então, havia outras assembleias, ajuntamentos, né? Outros deuses, outras caminhadas, onde o povo caminhava até um certo tempo, e ali também oferecia, né?
o seu sacrifício àquela divindade da época, né? Seja a divindade grega, romana, persa, babilônica, assíria, né, egípcia, enfim. Além disso, as escrituras falam de uma assembleia religiosa que é, de fato, uma sinagoga de Satanás. Nisso, Paulo aqui fala, Jesus fala aqui, né, sobre falsos judeus ou representantes ali da presença de Deus, que entravam na assembleia, que entravam na sinagoga, como para poder contaminar o local. Então, o que ele fala, né, de assembleia religiosa, que de fato é uma sinagoga de Satanás, ou seja, tinha a aparência, tinha uma certa cara, né, de ser uma assembleia confiável, mas no fundo, é uma sinagoga, era uma assembleia, era uma comunidade de Satanás. Lutero e Calvino concordaram em grande parte sobre a questão de que constituía uma verdadeira igreja. A declaração de fé luterana, chamada Confissão de Augsburgo, de 1530, definia a igreja como uma congregação de santos no qual o evangelho é ensinado corretamente. E os sacramentos também são ministrados. Sacramentos aqui, gente, são a ceia, né, o batismo. De maneira semelhante, João Calvino também afirmou: onde quer que ouçamos a palavra de Deus, puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instituído por Cristo, ali não se deve duvidar que existiu uma igreja de Deus. Tá bom? Pode passar. Algumas características, né, das principais falsas igrejas. A palavra de Deus não está sendo pregada, ela está sendo manipulada, né? Existe uma grande diferença entre você ministrar a palavra de Deus e você manipular a palavra. Isso a gente conversou na doutrina sobre a palavra, né? Mas apenas doutrinas falsas, ou doutrinas humanas. Se uma assembleia de pessoas, apesar de levar o nome de cristão, tá? Ensina sistematicamente que não se pode acreditar totalmente na Bíblia, né? Somos aqui cristãos, mas a gente não acredita 100% na Bíblia, né? A Bíblia foi escrita por homens, ou aquela velha frase, né? Que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia só contém a palavra de Deus, e por existir erros, ela não é totalmente confiável. Existem algumas assembleias por aí que não confiam totalmente na palavra de Deus. A igreja no qual o pastor e a congregação raramente leem a Bíblia, ou oram de modo expressivo, e só vive na dependência de revelações. Tomar muito cuidado, gente, com assembleias, com igrejas, onde a Bíblia é totalmente marginalizada, deixada para escanteio e é vivida totalmente através de, preciso revelar alguma coisa agora. Preciso dessa revelação. Cuidado, gente, cuidado com isso, tá? Nossa referência de fé e prática é a Bíblia. O uso da palavra para ganho próprio, né? Pessoas que usam a palavra para manipular, ganhar dinheiro, tirar benefícios de outras pessoas, gerar medo, pânico, manipulação, domínio. Existe muita gente que usa a Bíblia para dominar o outro, dominar a ovelha, né? E que não crê no evangelho da salvação da fé somente em Cristo, ou seja, a salvação é sempre baseada em alguma coisa que você tem que fazer. Você tem que fazer uma campanha de 70 dias, girando ao redor de certa montanha. É tudo baseado numa conquista pessoal e não na fé em Cristo, né? Pode passar. A fé a igreja e o Estado é uma situação que é muito interessante da gente estar comentando. A história mostra que sérios problemas podem surgir quando não há separação entre o Estado e a igreja. Esta precisa atender às demandas e interesses políticos e econômicos de uma nação, distanciando-se, assim, cada vez mais do padrão bíblico, que significa ser igreja de Cristo. E a gente vai usar um pouco aqui o exemplo da conversão do imperador Constantino, tá, gente? Mas isso é muito importante porque a gente não está dizendo que não existam cristãos que foram chamados para poder trabalhar na política, tá? Essa ideia de demonização da política também não é saudável, tá bom? Porque existe sim
A política é uma ferramenta que você pode abençoar pessoas. O problema é que a corrupção já está tão enraizada, já está tão ali impregnada, que é muito difícil alguém ter credibilidade ali dentro. Então, quando se fala em política, então você já tem os piores pensamentos, né? Mas nós cremos sim que Deus levantou pessoas, né? Nós aqui, por exemplo, da Igreja Batista, nem todo mundo acredita que todo pastor tem que ir para a política. Na verdade, não crê nisso, tá? Que o pastor tem que se envolver em política. Mas existem irmãos, existem pessoas que podem ser capacitadas para isso. Só que o que não pode acontecer é o Estado dominar a igreja tentando dizer o que a igreja tem que pregar, o que a igreja tem que dizer o que é pecado, né? O que a igreja tem que dizer o que é certo, o que é errado. Ou seja, usar o poder do Estado para manipular o que a igreja tem que pregar. Isso não pode acontecer. Por isso precisa haver uma separação. Em poucos anos, o cristianismo passou na época do Constantino, houve algumas características, tá bom? Em poucos anos, o cristianismo passou de uma religião dos mais simples para a religião dos imperadores, ou seja, para poder ganhar aquele apoio político, todo mundo, na base da... Não vou dizer todo mundo, porque eu não estava lá, né? Mas há de se entender que boa parte das pessoas daquela época foram se tornando cristãos baseado apenas na influência política e não por causa de uma conversão verdadeira. Houve também uma transformação grande do cristianismo primitivo de pessoas humildes, né, para o cristianismo de grandes basílicas, enormes basílicas, caríssimas, feitas de ouro, né, algumas, né, bem elaboradas, também foram feitas por grandes artistas também. E pessoas poderosas, ou seja, trocou-se, né? O que era uma comunidade de pessoas simples, humildes, se tornou um lugar de pessoas da nobreza, do clero, né? Da nobreza, do imperador, né? E também de grandes pessoas que foram levadas a ser líderes religiosos da época. E aí o mais humilde, o mais simples, foi se deixando de lado, foi se deixando à margem da igreja. Ele não fazia mais parte da eclesia. O simples, o pobre e humilde, ele já não fazia mais parte da eclesia. Ele ficava à margem da igreja, da eclesia. E isso foi por causa da unificação entre o cristianismo e o Estado, que trouxe também ao bispo uma nova autoridade, o poder também sobre questões civis. Pode passar. A relação estreita com o Império influenciou o culto cristão, inserindo novos costumes, né? Em 380, o imperador Teodósio I tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. As controvérsias teológicas começaram a ser resolvidas pelo Estado. O Estado começou a dizer o que era e o que não era cristão, né? Já nessa época, onde havia já muitos escritos, né, do Novo Testamento, mas não estava fechado, mas o Antigo já estava fechado. Então, já queriam manipular a igreja sobre o que deveria ser pregado. A partir daquele momento, todos deveriam concordar com as doutrinas impostas pelo imperador. Em 480, houve uma invasão bárbara, que provocou a queda do Império Romano, e surgimento de papas, bispos e a Igreja Católica Romana, como conhecemos hoje, tomou força e poder após as invasões bárbaras. Pode passar. Bárbaras, gente, naquela época não significava pessoas mais, assim, né, mais piores do que o Império Romano. Eram pessoas que eram chamadas de bárbaras pelos próprios romanos, mas eram pessoas que viviam ali no que a gente chama hoje, né, de França, Alemanha. Então, todo mundo que não fazia parte do Império Romano era chamado de bárbaro. A unificação dos interesses do Estado e da Igreja passou a ser um novo modelo de cristianismo, cada vez mais distante do modelo bíblico, resultando em cruzadas, né? Houve aquela tentativa desesperada da Igreja Católica em poder retomar Jerusalém na mão dos judeus, né? Deixar na mão dos cristãos.
Isso acarretou milhares de mortes, inclusive teve cruzadas infantis. Teve um momento que faltou tanto soldado para poder ser enviado, que eles começaram a enviar crianças para essas cruzadas. Cobranças abusivas da igreja por meio de indulgências, né? E esse tipo de modelo durou por quase 1000 anos. E até que surgiu uma necessidade de uma reforma dentro da igreja. Pode passar. E qual é a necessidade da igreja se estar distante do Estado, estar separada do Estado? Ter uma liberdade de consciência tão próxima para poder criticar e apontar os pecados desse Estado. Você já pensou se, de repente, hoje o governador ou o presidente, eles cometem pecado, e você não pode dizer que é pecado? Porque você está tão enraizado com o Estado que você não pode acusar o pecado, a prostituição, a corrupção, né? Já pensou? A gente não pode temer isso, né? Se há corrupção, se há prostituição, se há o mais pobre, se a população não está sendo assistida, se não há investimento naquele país, a igreja precisa sim orientar, precisa sim dizer o que tem que ser feito. A gente não pode ficar calando para que a gente possa sim ter voz também naquilo que a sociedade precisa para um bem-estar, né? Não ser um departamento do governo ou ser sustentado por ele, tá? Infelizmente, tem muita gente que se deixa levar pelo salário, que ganha dentro da política e acaba, às vezes, se deixando calar. Permitir que a igreja possa ter uma consciência profética do seu tempo e, por meio dessa consciência, ser aquela que aponta tantos os desvios espirituais, éticos, morais, financeiros, como também os valores e virtudes, tá bom? A igreja, ela é uma consciência profética no nosso tempo, tá bom? E não pode ser, vamos dizer assim, né, dependente do Estado. A Igreja Protestante, por sua vez, trouxe o fomento e desenvolvimento do mundo moderno, tal como conhecemos hoje, e gerou dádivas desfrutadas ainda hoje, como liberdade do indivíduo, igualdade, democracia, mudança de leis. Quais foram os benefícios que a reforma trouxe, né? Depois de toda essa situação que a gente compartilhou, houve a reforma protestante. E quais foram os benefícios que a reforma trouxe, né? Liberdade do indivíduo, a igualdade e democracia, mudança nas leis, no casamento, na família. Na política, o Estado moderno é fruto de quebra do monopólio católico de controle do Estado europeu. A Igreja controlou o Estado medieval, mas a reforma fortaleceu o ideal do Estado secular, um princípio bíblico que contribuiu para o crescimento da liberdade política regional. A não existência, não existe diferença entre leigo e clérigo, todos são iguais perante a Deus. O conceito dos direitos humanos e responsabilidade do indivíduo em interpretar as escrituras, né, conforme sua consciência, a liberdade de interpretação de escritura. Também foi uma consequência da reforma. Pode passar. As mudanças seguidas para o Estado de Direito, capitalismo, bem ou mal, foram um fundamento para a economia moderna. A elevação do status da mulher, a dignidade do ser humano, a libertação dos escravos, foram algumas das ações diretas da evolução dos princípios da reforma protestante, da eclesia, da igreja, que consiga, através da reforma protestante, tomar de novo uma atitude de, vamos dizer assim, de autonomia sobre aquilo que pode fazer na sociedade, né? Embora ainda haja pouco reconhecimento pela sociedade pós-moderna acerca das raízes dos seus direitos e valores desfrutados na atualidade, em especial para o pensamento de leis e sociedade civil, o legado está aí, tá bom? Pode passar. Vamos falar um pouco agora sobre a mordomia, tá, gente? Mordomia é algo muito importante na doutrina bíblica. O mordomo nada mais é do que administrador. Na vida prática, o mordomo era a pessoa encarregada de cuidar da casa do patrão, né? Ele era a pessoa mais privilegiada dentre os funcionários da casa e havia um alto grau de confiança nele depositado. Eu lembro de José, eu lembro de Daniel, né? Então havia uma grande responsabilidade sobre
haver uma grande confiança, na verdade, sobre o mordomo, né? E assim também um cristão. É alguém que administra os bens do Senhor. É aquela pessoa encarregada de cooperar com o planejamento que vem de alguém maior que ele, alguém que é autoridade sobre ele. Veja o que Deus quer que de cada pessoa. Sejam bons administradores dos diferentes dons que recebeu de Deus. Que cada um use seu próprio dom para o bem do outro. 1 Pedro 4,10. Em outras palavras, você é o mordomo da graça de Deus nessa terra. E deve lembrar-se de que todas as coisas foram criadas para ele e por ele. E tudo existe por meio dele e para ele. Enquanto você vive na terra, Deus quer que você seja mordomo do seu precioso reino. Pode passar. Mordomia cristã é um ensino bíblico que reconhece Deus como Senhor e dono de todas as coisas. A Bíblia diz que ao Senhor pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nele vivem são dele. Por essa razão, mordomia implica o uso sob orientação divina da própria vida que o Senhor lhe concedeu, do tempo, das pessoas, dos bens materiais, de tudo mais. Afinal de contas, você não recebeu apenas a vida biológica, né? Você também tem uma vida aqui na Terra e uma vida eterna. Juntamente com ela, a dádiva de ser parceiro de Deus na construção de um mundo melhor. Quando você obedece ao ensino bíblico da mordomia, você aplica tal responsabilidade junto com seus bens materiais, ganhos financeiros regulares, premiações profissionais. O que isso quer dizer, gente? Esse dia eu estava indo para Santarém, e de Santarém eu iria para uma cidade chamada Juruti, pela Polícia Civil. No meio dessa viagem, gente, eu acho basicamente de Santarém até Juruti foram 6 horas de viagem. Praticamente toda a viagem eu observei desmatamento, né? Desmatamento mesmo. Aqui, ao redor da capital, ainda algumas cidades, você ainda vê algumas regiões de floresta ainda preservadas. Mas ali ao redor de Santarém, Juruti, Parintins, muito desmatamento, muita fumaça. E às vezes a gente acha que, como cristão, a gente não tem responsabilidade sobre cuidar das coisas que Deus nos deu. Isso inclui também a natureza, isso inclui a criação também. Às vezes, algumas pessoas, alguns cristãos pensam assim, não, o importante é só salvar a alma. Estou salvo, eu vou para a glória, o mundo já jaz no maligno mesmo, vai tudo acabar na mão do anticristo e tudo mais. Não vou ligar. Gente, não é assim que Deus quer que a gente pense, tá bom? A palavra de Deus fala que precisamos ser bons administradores daquilo que Deus nos deu. Então, isso inclui também a criação, a floresta, os cuidados que Deus nos deu. Outra coisa também, por exemplo, a pessoa é muito abastada financeiramente, né? E Rodrigo Bibo, foi um ministrante que veio esses dias aqui, e ele fez uma pergunta muito importante, assim, que até hoje está no meu coração. Ele fala assim, ele perguntou assim para a gente, onde a sua riqueza tem alcançado a pobreza do outro? Onde a sua riqueza tem alcançado a pobreza do outro? E onde a sua pobreza você permite que a riqueza do outro te alcance, que a riqueza do outro te alcance. Ou seja, aquilo que Deus tem nos dado, ele precisa ser bem administrado para fazer bênção na vida do outro, para abençoar a vida do outro. Isso é a doutrina da mordomia cristã. Tudo que Deus nos deu, nós precisamos administrar bem, cuidar do lar, cuidar da família, cuidar dos bens materiais, finanças, do planeta, do meio ambiente, para que isso possa ser bênção na vida do próximo e assim eles verem em nós Cristo. Amém? Pode passar. Agora sobre família. Família agora, tá, gente? É um novo tópico agora. A família ela foi criada por Deus e é parte do plano de dele para a humanidade. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus o Senhor, Provérbios 18, 22.
Ou seja, a família, ela é plano de Deus para o ser humano, tá bom? E ele construiu isso através do casamento entre o homem e a mulher, tá? E isso sempre lembrando para a gente que isso, a gente não está trazendo leis civis, tá bom? A lei civil humana, secular, ela permite a ideia de família baseada em relacionamentos homossexuais, tá bom? Não é o nosso caso, tá? Nosso caso é totalmente sendo regida pela palavra de Deus. E no conceito que vem do coração de Deus, a família é o homem e a mulher. E o homem e a mulher saindo de casa para construir uma família, e ali glorificar a Deus através dessa família. A família deve ser encarada como um lugar de comunhão, farol de oração, de proclamação do ensino das coisas de Deus e de felicidade em Deus. O casamento é um compromisso firmado publicamente perante a lei e perante Deus, tá? No qual há troca de alianças, olha só, né? Ou seja, o casamento hoje também ele é uma declaração civil, tá bom, gente? Pelo menos aqui na nossa igreja, a Igreja Batista Missionária, sempre há a orientação do casamento no cartório e também no casamento religioso. Na Bíblia, as alianças que Deus faz são imutáveis, gente, e inquebráveis. Assim, os cristãos devem seguir seu exemplo, sendo fiéis às suas alianças. Afinal, o casamento torna o homem e a mulher uma só carne e uma só pessoa. Pode passar. Em Mateus 19,6, Jesus afirma que além de tornar-se uma só carne, ninguém separe o que Deus uniu. Ora, se nos tornamos uma só pessoa, separar-se equivale praticamente a machucar seu próprio corpo. Você se separar da pessoa que você ama, é como se você estivesse machucando a si mesmo, né? Aqueles que casaram sem ter a certeza, olha, tem uma situação muito importante. Aqueles que casaram sem ter a certeza do direcionamento de Deus, Deus nos orienta a ser fiel a essa aliança e permita que ele seja o elo do seu casamento. Como diz Eclesiastes, 2 homens podem resistir a qualquer ataque que derrotaria um deles, que se estiver sozinho. Porém, uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. O que Deus está nos orientando aqui? Que tem muita gente que, né, casou com uma pessoa não cristã, no meio do caminho, uma dessas pessoas se tornaram cristãs, né? Se converteram, entregaram sua vida a Jesus. Não apoio o divórcio, tá bom? Não apoio o divórcio, tá? Mas já vou explicar um pouco lá na frente, tá bom? Sobre a questão do divórcio, tá? Mas não apoio, tá? Então, o que acontece? Então, a palavra de Deus nos orienta a que aquela pessoa seja testemunha de Cristo, para que seja glorificado, Deus seja glorificado, e assim, aquela pessoa possa ser impactada pela vida de Jesus, entendeu? Ela não orienta o divórcio, tá, gente? Tem que ser permanecer no divórcio, no casamento, tá? Para que a própria pessoa possa ser exemplo de Cristo. E naquilo ali, naquele exemplo de Cristo, a outra pessoa do casal seja conquistada, né, pelo Espírito Santo através daquilo, tá bom? Conquistada, desculpa a expressão, mas foi que eu melhor consegui achar. O modelo bíblico para o bom funcionamento do casamento é o relacionamento com Cristo e a igreja. Deus criou o ser humano para relacionar-se com ele de maneira especial, criou o relacionamento entre homem e mulher. O que Deus quer nos dizer com isso? É que, por exemplo, eu sou casado, eu só tenho 2 anos, vai fazer 2 anos de casado só, não tenho toda a experiência que o Marcelo tem, por exemplo. Mas eu sei que, para eu conseguir amar a minha esposa, eu tenho que amar primeiro a Cristo. Porque amando a Cristo, eu consigo amar a minha esposa como convém. Entenderam? Porque se eu não amar a Cristo primeiramente, eu vou buscar em outra fonte, outra forma de amar. E é a forma do mundo. Eu não vou amar verdadeiramente. Eu vou amar através de um sentimento passageiro, egoísta, egocêntrico, manipulador, né? Ciumento, por sinal, né? O amor do mundo é muito ciumento. Mas se eu amar mais a Cristo do que a mim, eu amo minha esposa. E é isso que a gente tem que entender, tá?
que, para um bom funcionamento de uma família, de um casamento, é entender que Cristo, ele é a pedra fundamental nisso. E onde que a igreja atua nisso? Na comunhão com os irmãos, exortando uns aos outros. Por exemplo, eu, o Thiago, como eu falei, tem 2 anos de casamento com a Gabi. E eu faço de uma comunidade onde o Marcelo faz parte. Se eu estou tendo conflitos, é natural que eu busque um casal mais maduro, mais tempo casado. Aí entra a eclesia, entra a comunidade, no conselho, na oração, na exortação, no cuidado, para que a gente possa estar cuidando como casais uns dos outros, orando e intercedendo. Amém? Pode passar. É importante, agora entra aqui no que o tio falou, tá? Ainda é importante. Ainda assim, focar numa questão que está muito presente em nosso cotidiano. Ainda assim, esqueci de escrever aí. Ainda assim, devemos tocar numa questão que está muito presente em nosso cotidiano, inclusive em lares de pessoas que se dizem cristãs. Existem circunstâncias extremas, tá? E complicadas que envolvem relacionamentos abusivos e agressivos. Esse tipo de conduta é contrário à lei e não é aceito em nossa comunidade de fé. Relacionamentos abusivos, contrário à lei civil, tá, gente? Devem ser tratados e acompanhados e denunciados. Toda pessoa que estiver passando por situações que são consideradas indignas, humilhantes e agressivas, precisam buscar ajuda. O que isso quer dizer? Se de repente você sabe que existe uma mulher que está sendo agredida, violentada pelo marido, a igreja não apoia esse tipo de casamento. Entenderam? A agressão, violência, que pode gerar até a morte da pessoa, sendo homem ou mulher, porque também existe agressão feminina, né? É menor, muito maior os índices de violência masculina, mas também existe violência feminina. Mas se isso é extremo e chega-se à agressão física, que pode levar até à morte, né? A igreja não apoia, tá? A igreja não apoia esse tipo de situação. Porque a palavra de Deus fala que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Se ele não está amando como Cristo amou a igreja, então ele não está usando o amor do casamento, ele não está usando a referência que Cristo deu, que é o amor dele. Ou seja, esse casamento está sendo um casamento anticristão, fora dos princípios de Jesus, fora dos princípios de Cristo. Então, se há uma situação dessa, a orientação é chamar a polícia. Chame a polícia, denuncie e mande prender quem está violentando e guarde o violentado, tá bom? Pode passar. Autoridade e submissão. Cada um possui um papel de casamento, no casamento, ambos valorosos para Deus, mas com funções diferentes. Biblicamente, pode-se afirmar que o marido recebeu a responsabilidade de ser o cabeça do lar. A liderança do marido deve seguir sempre o modelo de Cristo, que deu a própria vida em amor. Né? Olha o que eu falei aí. Olha as características de um marido dentro de casamento abençoado por Deus. Né? Ele é um líder sacrificial, ele é um líder servo, ele é um líder que exerce a sua liderança de maneira sábia, tratando a esposa com honra, de forma abençoadora e não dominadora. Segundo John Stott, essa liderança do marido refere-se na prática a um cuidado e não controle. Essa submissão tem a ver com cuidado, tá, gente? Não controle. Evidenciando mais a responsabilidade do que a autoridade. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e por isso você deve ser tratada com respeito. 1 Pedro 3,7. Pode passar. O marido é uma autoridade debaixo da autoridade de Cristo. Ora, o marido deve amar como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela e também amar como ama o seu próprio corpo. Efésios 5:25, no versículo 28, afirma que uma das responsabilidades do marido é proteger a sua esposa. Proteger envolve respeitar, cuidar, prover.
E assim vemos que o homem é o principal responsável pela provisão financeira do lar. Por natureza, os homens são mais preparados para servir na luta e morrer se for necessário. Essa mesma motivação que transfere para o lar e para a família como protetor. Pode passar. Em 1 Timóteo e Tito, são descritas algumas características do homem irrepreensível, né? Ele é marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitoso, hospitaleiro, não orgulhoso, não violento ou briguento, não apegado ao vinho, nem ávido pelo lucro desonesto, amigo do bem, amável, pacífico, sensato, justo, consagrado, com domínio próprio, apegado à mensagem, à palavra, deve governar bem a sua família, tendo os filhos sujeitos a ele e com toda a dignidade. Marido, ame sua esposa e não seja grosseiro com ela. Colossenses 3:19. Pode passar. E agora as esposas, né? Chegou também as esposas, né? A esposa recebeu a responsabilidade de ser uma auxiliadora idônea, respeitando a liderança do marido em obediência a Deus. Dentro da comunidade cristã, o marido recebe a liderança. Essa liderança tem aquelas características que eu acabei de falar anteriormente, e a mulher deve estar sujeita a esse tipo de liderança que foi falado anteriormente. Mas por que isso? Por amor a Cristo, por amor a Ele. Há uma liderança, há uma autoridade sobre o marido, tá? Como a gente estava falando, compartilhando ainda há pouco, essa submissão não é uma questão de domínio, tá? É uma questão de funções diferentes dentro da família e de cuidado de respeito, tá? Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo seu marido. Isso significa, gente, que não tem que ter diálogo, conversa, que a mulher está em um papel inferior, escravista dentro do lar. Não é isso que a palavra nos ensina, tá bom? Pode passar. De forma complementar, a esposa auxilia seu esposo na administração do lar. É corresponsável por ensinar os filhos no caminho do Senhor. E também é parceira na provisão de sua família, tá, gente? E em nenhum momento diz que o casal, que só o homem tem que trabalhar, tá bom, gente? A palavra de Deus fala também que a mulher pode sim trabalhar, não é proibido pela palavra de Deus. A questão é que não pode ser tirado, ou o marido achar que a mulher tem que trabalhar o dia todo, chegar em casa e ainda cuidar dos filhos também, né? Enquanto ele fica lá deitadão, esperando tudo cair, né, magicamente nas suas mãos. Não é isso. Mas ele sim é o provedor do lar, porque realmente as mulheres que estão me escutando aí, né, só sabem o quanto é difícil trabalho em casa, né? Trabalho em casa é difícil, muito difícil, tá bom, gente? Então, o homem tem esse papel de trazer a provisão, sim, é o corresponsável, o principal responsável de trazer a provisão. Se a mulher quiser trabalhar, não há nada que proíba, não há nada que diga que ela não pode trabalhar, tá, gente? Mulher pode trabalhar, fazer curso, ter a sua graduação. Só que a Bíblia também nos orienta que existem certas coisas na família que precisam, com o tempo, o que puder ser delegado para cada uma fazer sua função, é melhor, tá? Função, porém, todo mundo ali igual, tá? Função diferente, mas todo mundo igual. Em 1 Timóteo, 1 Pedro e em Tito, encontramos características que agradam a Deus. Da esposa, como é que a esposa deve se conduzir, tá? Conduzir honesta, a esposa tem que ser honesta, a esposa tem que falar a fatura do cartão, amém, irmãs? A esposa tem que falar a fatura do cartão. Tem que ser respeitosa, atitudes dignas, não fofoqueira, não caluniadora. A mulher tem que ser sóbria,
confiável. A mulher tem que ter espírito dócil, tá bom? Tem que ser tranquila, prudente, pura, bondosa, temente ao Senhor e com sabedoria edifica o lar, sua casa. Pode passar. Os filhos, agora sobre os filhos, tá? Os filhos são presentes do Senhor e eles são uma verdadeira bênção. São verdadeiros, eles são uma verdadeira bênção do Senhor para a vida dos pais, tá? As palavras usadas na Bíblia para os filhos são herança, presente, bênção. É um privilégio, é uma honra ter filhos, tá bom, gente? Percebe-se hoje também uma inversão de valores, segundo o qual o casamento está no fim da lista dos desejos e realizações. Ter filhos, então, às vezes, nem está na lista, tá? Está diminuindo muito o desejo de pessoas cristãs convertidas com desejo de ter mais de um filho. Está diminuindo muito. A maioria ou não quer ter filho, ou quer dizer, a maioria não, está surgindo muitos que não querem ter filhos, ou no máximo somente um, tá? Pode passar. A palavra de Deus, porém, exorta, portanto, presta atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como as pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Ou seja, tem muita gente que acaba não tendo filhos por aquilo que o mundo está pregando. Se a palavra de Deus fala que ter filhos é bênção do Senhor, e for o tempo certo e ele vier, receba com toda a alegria do coração, porque é presente de Deus. Filho não é peso, é presente de Deus, né? A família nunca deve ser deixada de lado em segundo plano em prol do ministério do trabalho, pois como Paulo afirmou em Timóteo, não é possível cuidar da casa de Deus e não governar bem a própria família. Você está em atividades que os afaste da sua missão como cônjuge ou pai? Que tal incluir sua família nas atividades ministeriais, incentivá-las a servir e assim começarem a ter suas próprias experiências com Deus? Ou seja, a pessoa vive o dia todo na igreja, mas esquece dos filhos dentro de casa, esquece da mulher dentro de casa. Não chama a esposa e os filhos para serem participantes junto com ele. Prioriza mais o ministério do que a família. E isso a palavra de Deus não apoia. Pode passar. Os pais cristãos têm a missão de ensinar a palavra de Deus a geração em geração. Ou seja, os pais cristãos têm a obrigação de ensinar a palavra. Como diz Deuteronômio 6, guardem sempre no coração as leis que eu lhes tenho dado hoje, e não deixem de ensinar aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não esquecerem, e escreveram nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Portanto, é dever do pai e da mãe ensinar seus filhos no temor do Senhor, em todas as situações do dia a dia, através da Bíblia, das histórias, memorização, versículos, biografia, heróis da fé, tá? Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do líder da igreja. O principal responsável de ensinar nossos filhos no caminho do Senhor é dos pais, tá? Pode passar. O lar é o primeiro ambiente de aprendizado dos filhos. Os pais são os primeiros discipuladores dos filhos. Houve uma época aqui na igreja onde havia... Já vamos para o intervalo, tá, gente? 10 minutinhos, tá? Já vamos para o intervalo. Mas houve uma época aqui, na época que teve muita influência da visão G12, da visão solar, onde a figura do discipulador se tornou tão importante que muita gente já tinha mais igreja, tá? A palavra-chave é a igreja. E então o que acontecia? Então, às vezes, o discipulador ele tinha mais autoridade sobre aquela pessoa do que os próprios pais. Tinha discipulador que dizia para onde o filho tinha que ir, para onde o menino tinha que deixar de ir e tudo mais. E às vezes tinha pais que tinham esse tipo de consentimento porque também não queriam ter responsabilidade de cuidar do filho espiritualmente. Ah, o fulano é meu pai espiritual. Ah, ciclano é minha mãe espiritual. Tudo bem, a gente entende que tem uma linguagem sobre a orientação bíblica, discipulado. Amém, glória a Deus. Mas não pode tirar a autoridade dos pais sobre a responsabilidade dos filhos. Ah, mas meu pai não é cristão, é mundano. Já é uma exceção. Mas mesmo assim, o líder da igreja não é superior ao pai não cristão
daquela pessoa, tá? Que isso dá mau testemunho. A palavra de Deus deve ser ensinada a eles desde criança, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, 2 Timóteo 3, 15 e 17. Paulo fala que desde criança, Timóteo conhece as sagradas escrituras, desde criança. Pode passar. A gente vai para o intervalo agora, tá, gente? De 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta, tá bom? A gente volta às 8h46.